Saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. A palavra diz que da boca das criancinhas o sempre perfeito louvor. Deus continue abençoando a pequena aí, com toda a coragem e ajuda do lado do Senhor. Irmãos, eu quero parabenizar a igreja. Eu estava ali sentado pensando, anos 80, um grupo de jovens lá da primeira igreja começaram a me evangelizar aqui no Ernesto Gás. E Deus tinha seus planos traçados. E quem diria que hoje estaríamos aqui comemorando 20 anos dessa igreja, formada como igreja. E jamais iria pensar eu que naquele grupo de adolescentes, de jovens, estava eu. E estaria aqui hoje pregando. Mas Deus já conheceu os propósitos. E a igreja continua e vai continuar de pé, e firme, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura. Palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 14. Convido aqueles que encontrarem, se coloquem em pé, nós vamos estar lendo 1 até 10. Evangelho de João 14. Do 1 ao 10. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Senhor, queremos louvar o teu nome, render graças a ti pela tua palavra que foi lida. E esta palavra, Deus, possa, Senhor, vida em nossos corações nessa noite. Abençoa a tua igreja aqui presente. Que rendemos graça e louvamos por essa igreja, por esses 20 anos, ó Deus, de fundação dessa igreja. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Eudes, dos pastores auxiliares, oficiais, membros congregados, fortalecendo com a tua graça. Que a cada dia esse trabalho cresça para a glória do teu nome, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa agora, Senhor, me usar como canal de bênção para essa igreja. Abençoa o teu povo aqui presente. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Os ofícios de Cristo e suas implicações para a vida da igreja. Cristo como profeta, intérprete e revelador do Pai. Esse é o tema, o lema dado para essas comemorações. Foi lido aqui no início, primeiro capítulo de Hebreus, quando inicia o escritor dizendo: tendo Deus outrora, antigamente, no passado, falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala através de Jesus Cristo. E creio, amados, que aqui nos Evangelhos, qualquer texto que a gente pudesse pegar, iria extrair lições daquilo que Cristo representa como profeta vindo da parte de Deus. É costume, é sabido na teologia falar de 3 ofícios com relação à obra de Cristo: profético, sacerdotal e real. Embora alguns dos chamados primeiros pais da igreja já falassem dos diferentes ofícios de Cristo, foi João
Calvin, que foi o primeiro a reconhecer a importância de distinguir os 3 ofícios de Jesus e chamar a atenção para isso num capítulo específico das suas Institutas. Foi no segundo livro das Institutas de Calvin, no capítulo 15, mais específico. Cristo como profeta, intérprete e revelador do Pai é o tema dessa noite. E aí vemos Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, Cristo como rei. E vai ser falado hoje profeta, amanhã sacerdote e rei. Amados, qual a função de um profeta? Como profeta, Jesus ele vem revelar o Pai, interpretar o Pai. O profeta era aquele que ele representava Deus para com o homem. O sacerdote tem a função de levar o homem para com Deus. Isso podia ser feito na forma de instrução, de admoestação, exortação, promessas gloriosas ou censuras severas. Eles eram os monitores ministerial do povo, os intérpretes da lei, especialmente nos seus aspectos morais e espirituais. Deus sempre se usou de homens, profetas, para falar ao povo de Israel. E aí você vai no Velho Testamento, vai ver aí a história do povo. Deus se comunicava através de um profeta que ia até o povo. Fica evidente nas Escrituras que os verdadeiros profetas de Israel tipificavam o grande profeta que havia de vir. Nós podemos constatar isso aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e os versículos 22 e 23, quando no discurso de Pedro ali no templo, ele diz: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E aqui Pedro se referia a Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, quando Deus já havia prometido que ia levantar dentre o povo um profeta. E nós vamos ver que todos os profetas tipificavam para o grande profeta que havia de vir. Jesus é o profeta, o grande profeta prometido, que veio para interpretar e revelar o Pai. Aqui, voltando ao versículo 14, Jesus acabara de dar instruções aos discípulos e falava do que estava para acontecer. No momento onde os discípulos estavam com os corações perturbados, estavam tristes, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. E chama agora a fé não para o Deus Pai, mas também para Ele. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E aqui nesse texto nós vamos ver a revelação de Jesus como profeta, o profeta que veio de Deus. E ele traz aqui 3 revelações que eu queria mostrar nessa noite, estudar aqui juntamente com a igreja, extrair desse texto. Em primeiro lugar, amados, nós poderíamos inverter a ordem, ou seguir a ordem, mas em primeiro lugar, Jesus veio para mostrar o Pai. Versículo 9 do capítulo 14, você vê que Filipe diz a Jesus, mostra, no versículo 8, ele diz: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Veja que Filipe estava ali junto com os discípulos há tanto tempo andando com Jesus, mas para ele ainda tinha dentro de si aquela necessidade de conhecer a Deus, uma prova de Deus. Não é isso que a gente tem visto na humanidade? O homem nasce separado de Deus pelo pecado, e dentro de si, dentro do seu coração, tem um vazio, onde ele busca o conhecimento de Deus. E se a gente for estudar cada tribo, raça, nação, seja índios, distante de perto, toda a humanidade, ela adora algo em busca de ter um Deus para adorar, mesmo sem conhecer o verdadeiro Deus. Mesmo aqueles que se intitulem ateu, amados, mas eu não sou ateu em relação a isso. Eu não creio que exista realmente um ateu. Por mais que ele diga que não, olhando para esse universo, olhando para o mar, ele crê em alguma coisa.
Nem que ele abra a boca para dizer, graças a Deus eu não creio em Deus, mas ele já agradeceu a Deus. Então ele crê, de alguma forma, crê em algo. Então o homem tem uma necessidade de encontrar um Deus. E Filipe aqui diz, mostra-nos o Pai. E através dessa necessidade de conhecer a Deus, o homem busca de várias formas, e a religião se propõe a isso, religar o homem a Deus. Mas muitas têm se distanciado totalmente daquilo que é o verdadeiro Deus, digno de adoração. Mas quando ele diz aqui, mostra-nos o Pai, o que nos basta? A gente quer conhecer a Deus. E a resposta de Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Nenhum dos profetas pode dizer isso, porque eles falavam em nome do Pai. Mas Jesus pode dizer, olhe para mim, porque Ele é Deus. João já inicia o seu evangelho no capítulo 1, texto bem conhecido. Ele diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E ele se refere ao Verbo que é Jesus Cristo. Ele é Deus. Então o profeta revelado, o grande profeta que veio, ele não veio para trazer a mensagem apenas, mas ele é a própria mensagem. Os demais profetas falaram em nome de Deus, trazendo uma mensagem. Mas Jesus veio não só com a mensagem, mas ele era a mensagem que leva o homem a Deus. Ele é Deus. E ele se revela aqui, ele vem mostrar o Pai. Ele não veio apenas falar em nome do Pai, mas veio trazer a revelação do próprio Deus. Isso que Jesus Cristo é o centro da história, o centro da Bíblia. Converge do passado para o Cristo que havia de vir. E hoje nós estamos aqui olhando para a história do Cristo que já veio. Morreu, ressuscitou, mas tem a promessa que vai voltar. Então essa revelação, o profeta que vem da parte de Deus é o revelador do próprio Pai. Em segundo lugar, ele veio para revelar o caminho. Quantos estão em busca de se encontrar o seu verdadeiro caminho? O caminho da eternidade. Todos buscam um afago, encontrar algo que acalme a alma em alguma religião. E a humanidade está aí buscando, batendo de um lado para o outro. Mas Jesus se apresenta aqui como o único caminho. Versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, e não só o caminho, a verdade e a vida. O caminho, aqui veja que o texto não está dizendo um caminho, mas é o artigo, só existe esse caminho para chegar a Deus. E ele completa, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Ele veio revelar o Pai, e ele veio revelar o caminho para chegar a Deus. E qual é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Muitos estão buscando em vários caminhos, mas estão procurando atalhos e estão indo perdido para a perdição eterna. Mas aquele que olha para Cristo, que encontra Cristo, encontra Deus, encontra o caminho da salvação e vai até o Pai. Ele diz, eu sou a verdade. Estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, onde tem se pregado aí que não existe uma verdade absoluta, que todos têm a sua verdade, que tudo é relativo, mas para Deus não é relativo, só existe um absoluto, e esse absoluto é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que pode dar vida, aquele que ressuscitou o morto de 4 dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele começa dizendo, e vos vivificou, deu vida, tornou a dar vida. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele pode dar vida, porque Ele é a vida. Todos os profetas do passado tipificaram, apontaram para Cristo.
mas nenhum teve o poder de dizer: olhe para mim que vai ver o Pai. Nenhum pode dizer: eu sou o caminho. Nenhum pode dizer: eu posso dar vida. Mas ele pode, porque ele é a vida. Aquele que está em Cristo tem vida. Aquele que está sem Cristo está morto. É isso que a palavra mostra. O homem nasce, mas ao nascer já está morto espiritualmente. É isso que a Bíblia diz. Todos nascem separados de Deus. Paulo vai dizer: todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Está separado, então está morto. Mas há uma oportunidade dada enquanto vida de renascer de novo em Cristo Jesus, da água e do Espírito, e ter vida eterna. E tem um terceiro estágio da morte, que é a morte eterna. E essa é triste. Aqueles que morrerem sem a certeza de vida eterna, será a perdição eterna. E só há uma solução para aquele que está fora da vida, fora de Cristo: se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Ele veio para mostrar o Pai e veio para mostrar o caminho. Mas esse caminho para o Pai, esse caminho vai para onde? Eles perguntaram, né? Teve aqui um que perguntou: nós não sabemos para onde vai, vamos saber o caminho. Aí foi Tomé, aí ele disse: eu sou o caminho. Então ele está dizendo: Tomé, você não sabe o caminho, agora sabe, sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas em terceiro lugar, ele veio para revelar o céu, a promessa gloriosa do céu. E ele já começa dizendo no versículo 2, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai. E aonde é que Deus está? No céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou voltar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E essa promessa é para os discípulos. Essa promessa é para todos quantos aqueles que se arrependerem e aceitar Jesus como Salvador. Essa promessa é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar para levar a sua igreja. Veio para revelar o Pai, o caminho e aonde nós vamos morar. Em Filipenses, você pode me acompanhar aí no capítulo 3 de Filipenses, versículo 20. Interessante, quando o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. A nossa morada não é aqui. A nossa casa não é essa casa que você conseguiu, quem sabe pela Caixa Econômica, outros deu a condição de comprar. Você tem um apartamento. Nós estamos aqui como passageiros nesse mundo. A nossa habitação eterna é no céu. E é isso que ele está dizendo aqui: vou preparar lugar. Ele veio para revelar a nossa morada eterna. Hebreus, vamos lá no livro de Hebreus também, Hebreus capítulo 10, capítulo 13, aliás, e o versículo de número 14: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então a igreja permanece de pé, e nós permanecemos nessa caminhada em busca da nossa cidade eterna, que é no céu. E é isso que Jesus está dizendo aqui: vou preparar lugar. Você crê que você tem um lugar garantido no céu? Pois Jesus está dizendo: eu vou preparar lugar. E não só isso, eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Você quer morar no céu? Louvado seja o nome do Senhor. Queremos sim, vamos sim, porque quem está prometendo é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio revelar o Pai, veio revelar o caminho e veio revelar a morada, e garantir que vai voltar para nos levar. Diante disso, quais as implicações para a igreja, sabendo disso? Qual a implicação para a minha vida e para a sua vida? Em primeiro lugar, queria trazer aqui 3 aplicações. Em primeiro lugar, Jesus Cristo deve ser adorado.
como Deus, só Ele deve ser adorado. A quem nós temos adorado? A quem a igreja tem adorado? A quem você tem adorado? Falar de adoração, eu falava um dia desse lá na nossa igreja, em Água Fria, que às vezes vem à mente de falar para a igreja sobre a adoração do passado, de alguns que eram da igreja romana, daqueles santos que se adoram. Mas, meus amados, adoração pode ser tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida do que Deus. Porque Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Uma frase que tem sido realidade em minha vida: cuide das coisas do Senhor, que o Senhor vai cuidar das suas coisas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde muitos têm colocado, sabe o que em primeiro lugar? O tempo. O tempo tem sido um problema para muitos, porque eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de parar e meditar um pouco. E muitos têm dito: pastor, você não sabe como é minha vida, eu saio muito cedo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ganhar, senão quem vai me sustentar? Confia em Deus, é Ele que nos sustenta. Mas muitos estão colocando o tempo em primeiro lugar. Muitos que antes, quando não tinha responsabilidade, estavam na igreja adorando, não perdiam um culto, mas começa a se apegar às coisas do mundo. Nós temos visto isso nessa geração. Jovens que se dedicavam e agora entraram na universidade. Claro, tem que estudar, claro que tem que trabalhar. Eu estava essa semana conversando com alguns seminaristas e estou para fazer uma reunião com os seminaristas. Lá nós temos, para a glória de Deus, uma igreja de 1 ano, vai completar 2 anos, nova, uma criança. Mas aí eu me surpreendi quando eu vi o tanto de seminaristas que nós temos ali. Só no nosso seminário, no STEC, são 5. Depois eu fiquei sabendo que por aqui a igreja que parece que tem mais seminaristas lá. Fora no Juvep tem mais. E eu chamava a atenção porque os seminaristas entraram no seminário e na escola dominical eu ia cobrar: cadê você? Pastor, tem prova amanhã, eu tenho um trabalho para fazer. Fiquei em casa estudando, deixou de vir para o culto. Eu disse: isso aí não pode. Pelo menos eu fiz seminário, eu trabalhava. E todo final de semana eu estava com a igreja e tinha minha responsabilidade. Os seminários parece que estão mudando um pouco, porque eu lembro que os seminaristas, pelo menos no Betel brasileiro, final de semana iam para o campo e tinham que prestar relatório. Mas até os seminários tem sido motivo para os seminaristas que eram dar os primeiros na igreja, diziam: eu não tenho tempo, porque eu tenho que estar em casa estudando, porque eu tenho um trabalho para entregar. Então você já começa por aí, eu comecei bem dos seminaristas, e muitos que não têm tido tempo. Mas dentre outras coisas que a gente está colocando em primeiro lugar, e está se tornando deuses em nossas vidas. Então só Jesus Cristo é digno de receber toda a nossa adoração. Em segundo lugar, só Jesus Cristo deve ser seguido, e devemos segui-lo com fidelidade. E eu lembro lá em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias junta ali com os profetas de Baal, e ele junta todo o povo, e ele ali confronta e diz: se Baal é Deus, então seguir. Mas se é Deus, então deve servir a Deus. Devemos servir a Jesus Cristo, servir a Deus com alegria. Amados, não há nada melhor do que servir a esse Deus maravilhoso, porque Ele tem nos abençoado a cada dia, a cada instante. Em terceiro lugar, a igreja deve aguardar com esperança e perseverança a vinda de Jesus, porque Ele prometeu, está aqui, Ele revelou o céu. Devemos esperar com perseverança e esperança. Parece que em muitos círculos por aí tem se perdido essa esperança e tem se perdido essa perseverança, porque muitas vezes tem buscado as bênçãos materiais. Muitos têm ido em busca daquilo que Deus pode dar para o presente, mas nós temos que buscar a Deus e adorar por aquilo que Ele é, e pela esperança de que um dia estaremos na eternidade com Ele, porque Ele vem para buscar uma igreja santa, gloriosa, que adora, que serve com alegria.
Portanto, meus amados irmãos, esse grande profeta que veio da parte de Deus, não só trazendo a mensagem, mas sendo ele mesmo a mensagem, ele veio para revelar o Pai, porque ele e o Pai é um. Ele diz: nós somos um. E não só isso, deixou a promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente e ele vai voltar e vai nos levar, e estaremos para sempre no lar celestial. Que Deus possa trazer em nossas vidas, amados, uma renovação da esperança, uma renovação da perseverança desta palavra, que possamos seguir firme, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deixar de olhar para a direita e para a esquerda, deixar de olhar para a vida de A e de B, mas olhar para Jesus e seguir firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Que Deus possa abençoar essa igreja, que essa igreja possa continuar firme, constante, abundante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos nos alegrar nessa esperança de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a Deus essa oportunidade e o privilégio de estar aqui mais uma vez. Que Deus continue abençoando, renovando a saúde do pastoreio, suas forças físicas e espirituais, dos pastores auxiliares, oficiais, presbíteros e diáconos, membros e congregados, e vamos continuar para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.